Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito, é um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez, deixe o like no vídeo se gostar, peço encarecidamente. Hoje eu gostaria, pessoal, de comentar um pouco sobre Jogos Mortais 3, filme de 2006 dirigido por Darren Lynn Bousman, é o terceiro filme da franquia, né? Uma sequência para fechar então essa trilogia. Bom, esse projeto ele foi bem apressado e é por isso que a gente nota uma queda na qualidade de produção, né? Uma queda no padrão de qualidade, né? Levando em conta os dois filmes anteriores. Jogos Mortais 3 eu diria que é aquele típico terceiro filme de uma franquia que tenta se justificar apenas pelos elementos que foram construídos previamente nos antecessores, nos filmes antecessores. Tenta se solidificar apenas pelo que já deu certo, né, visando apenas ali o que? O retorno financeiro, percebe? Eu inclusive já publiquei aqui no canal análise sobre Jogos Mortais e Jogos Mortais 2, você pode encontrar aí. E assim, você percebe nitidamente, comparado aos dois anteriores, que esse terceiro filme ele é um pouco mais fraco. Ainda assim, é uma opção de entretenimento, você pode assistir para se entreter, porém é nítido que esse filme ele é mais fraco, né? Considerando essa trilogia. Bom, eles tinham então a intenção, né, de encerrar essa primeira trilogia, fechando a história do John Kramer. Só que aí o que acontece? Após o enorme sucesso de Jogos Mortais 2, a Lionsgate então aprovou imediatamente uma sequência. E aí o que acontece? Poucas semanas após o lançamento de Jogos Mortais 2, tivemos o falecimento então do Greg Hoffman. Faleceu no dia 4 de dezembro de 2015. O diretor Darren Lynn Bousman e os criadores James Wan e Lee Whannell, bom, inicialmente recusaram-se a fazer um terceiro filme, mas no entanto chegou um momento que eles decidiram então seguir em frente com uma homenagem a Greg Hoffman, então dedicando o filme a ele. O diretor, o Darren Lynn Bousman, queria mudar o foco, reduzindo então um pouco as reviravoltas cerebrais, concentrando-se mais na tortura emocional e no aspecto físico. Embora Jogos Mortais 3 tenha sido planejado para ser o último filme, o sucesso comercial garantiu então uma continuação. E aí eu tenho que destacar aqui que esse filme ele foi rodado em apenas 28 dias, tá? Em Toronto entre maio e junho de 2006, e a produção começou sem um roteiro finalizado. Então muito do diálogo, né, e das cenas que a gente encontra no filme, pessoal, foram criados ou improvisados já no dia das filmagens. Então você percebe que foi uma produção apressada, tá? O diretor e sua equipe decidiram então evitar efeitos digitais e acabaram focando mais em efeitos práticos para as armadilhas, buscando aumentar o realismo e a repulsa. A doutora Lynn Danlon, interpretada por Bahar Sumek, se torna uma peça no último jogo sangrento do assassino Jigsaw, interpretada por Tobin Bell. Raptada e levada para um armazém abandonado, ela encontra Jigsaw e Amanda, interpretada por Shawnee Smith. Ele está acamado e morrendo. Sua tarefa é então manter o maníaco vivo, dando tempo suficiente para Jeff, interpretada por Angus MacFadyen, uma das vítimas, para completar uma tarefa. Eles não sabem que Jigsaw, na verdade, tem um plano muito maior e mortal. Bom, esse filme acaba então criando, né, através de flashbacks, conexões com os últimos filmes, né, com Jogos Mortais e Jogos Mortais 2, e aí a gente vai entendendo certas coisas. Esse filme, ao meu ver, ele tenta tampar furos de roteiro, né, buracos que outros filmes apresentaram, porque a gente tem que ser realista, né? Tanto o primeiro filme quanto o segundo não são filmes perfeitos, muito menos esse terceiro filme aqui. Porém, a gente sabe que tem falhas, óbvio. Porém, a gente percebe que esse filme, ao tentar então tampar alguns buracos no roteiro, ele acaba criando outros buracos, percebe? E acaba não resolvendo o problema. Bom, você percebe que alguns personagens envolvidos no jogo, né, nos jogos ali, as armadilhas eram montadas pela Amanda, né, esse é o diferencial aqui, que a Amanda já é mostrada como uma aprendiz do Jigsaw, do John Kramer, melhor dizendo, e aqui ela tá meio que sendo mais desenvolvida no caso, porque o filme se preocupa em explorar um pouco essa evolução da Amanda, né? E a gente vê que o diferencial é que ela cria armadilhas na qual a vítima jamais pode escapar, né? Enquanto o John Kramer cria as armadilhas e dá uma esperança para as vítimas poderem sobreviver e recomeçar, a Amanda não. É como se a Amanda se sentisse a necessidade de punir as vítimas de alguma forma.
Porém, mesmo ela sendo importante para o John Kramer de alguma forma, né, e ela trabalhando, sendo fiel a ele de alguma forma, ela está sendo testada do início ao fim. Você percebe até o final do filme que todas as situações ali, né, serviram apenas para testar a Amanda, né? Então todo mundo está sendo testado. Só que o filme, para mim, ele não funciona quando, paralelamente, tenta nos colocar aqui na história desse personagem, o Jeff, porque ele tá tentando passar pelos jogos propostos, né? As armadilhas, tudo ali, toda a estrutura ali foi montada pela Amanda. E aí o Jeff vai tentando passar por essas armadilhas a fim então de perdoar pessoas que estiveram por trás do assassinato do filho dele. Só que as pessoas que estão ali nos jogos, né, nas armadilhas mortais, a gente não consegue se importar nem um pouco com elas. Por quê? Porque não há um desenvolvimento sobre esses personagens. Então acaba fazendo com que o público não ache esses personagens interessantes. Então não tem como o público se identificar ou se importar com esses personagens de alguma forma. Então isso, no meu ponto de vista, é mal trabalhado aqui nesse filme. Esses dois mundos, eles não se entrelaçam, tá? O filme foca muito tempo, né, na relação entre Amanda e John Kramer, e ao mesmo tempo como a doutora Lynn está sendo importante para ele ali naquele momento, e é como se o John Kramer tivesse intencionalmente causando ciúme na Amanda de alguma forma, né, só para testar ela, para ver quais seriam as decisões que ela tomaria. E aí, claro, no final você tem toda uma revelação, só que é menos bombástica e marcante quanto nos dois últimos filmes na minha leitura. E aí você tem algumas passagens do filme, né, algumas tomadas de decisão da própria personagem Amanda, que soa meio destoante, né, de todo o processo, de toda a evolução que a personagem teve, percebe? De tudo que ela passou, de tudo, todos os aprendizados que ela teve até aquele presente momento. É como se todo o desenvolvimento dela fosse por água abaixo a partir do momento que o filme meio que mostra que ela parece ter ciúmes do John Kramer e começa a agir de forma emocional. Tipo, não gostei desse detalhe. Sem contar da montagem desse filme, que eu acho um pouco confusa, tá? Do Kevin Grutert. É uma montagem que consegue ser confusa por quê? Porque você percebe que há variações rápidas demais entre as tomadas, tá entendendo? Tipo assim, às vezes já acaba te confundindo numa cena ou outra. Bom, se a gente for falar da direção, né, do Darren Bousman, né, tá praticamente igual a do filme anterior, como sempre, apelativa ao extremo para aqueles cortes rápidos, algumas câmeras digitais com desfoques, focos em detalhes sórdidos às vezes, e sempre deixando aquela impressão de que o filme se assemelha muito com um videoclipe. Bom, e sem contar que você também tem esse filtro meio esverdeado assim na câmera, né? Mas isso é só um detalhe, é um filme que ainda dá pra se divertir. Ele arrecadou 164 milhões de dólares, né? Foi o filme até então com o maior orçamento da franquia, 12 milhões. Porém, considero o filme mais fraco dessa trilogia, né? Você tem uma falta de originalidade, você tem uma pressa também, o filme foi rodado em apenas 28 dias, uma produção apressada, então a gente entende o porquê de certas coisas, tá? Para Jogos Mortais 3, eu dou uma nota 5. Esse seria meu comentário então por hoje, vou fechando a minha análise por aqui. Se gostou, por favor, deixe seu like, peço encarecidamente, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Vou ficando por aqui, por hoje é isso, muito obrigado e até mais.